Boa tarde, meu nome é Eduardo Guerreiro Brito Losso, sou professor de Departamento de Ciência da Literatura e do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Literatura da UFRJ, e eu estou falando sobre o que seria uma espécie de mística social em Joaquim de Fiore, em Agostinho da Silva, e depois eu vou chegar no que seria uma espécie de uma secularização dessa mística em alguns traços do tropicalismo e da obra de Caetano Veloso. Bem, eu falei no vídeo passado sobre o Joaquim de Fiore e os Joaquimitas. Né? E agora eu vou falar sobre como algum desses Joaquimitas eles vieram para Portugal. Né? Isso vai ser importante para a gente entender o uso que o Agostinho da Silva vai fazer de elementos dessa história, né? A história em Portugal e Brasil. Em Portugal, houve uma transposição de alguns desses rebeldes para lá. Isso aconteceu com o casamento da rainha Santa Isabel, que era de Aragão, com o rei D. Diniz. Tá? Eles se casaram em 1282, vocês estão vendo, final do século XIII, né? No século XIII já estava, essa coisa toda estava acontecendo. Você vê que os joaquimitas que eu me referi, alguns deles viveram mais ou menos nessa época, né? E a rainha Santa Isabel, ela gostava desses franciscanos espirituais, ela se identificou com esse movimento, e ela foi receptiva a esse pessoal. Né? Esse pessoal que geralmente estava na Itália, o pessoal começou a vir para a Espanha e depois chegou em Portugal. Né? E os dois instituíram a Confraria do Espírito Santo em Alenquer, Portugal, em 1292, que era uma confraria que estava ligada a esse movimento. Então, a vila de Alenquer se tornou o ponto de expansão do franciscanismo em Portugal. Né? Esse lugar. Por exemplo, uma figura que foi importante nesse momento foi esse Arnal de Vilanova, tá? Que você vê que viveu mais ou menos nessa época. Que era, inclusive, também como aquele outro lá que a gente viu, né? O Jean de Roquet Thiard, ele também era alquimista, né? E médico, e teólogo, e filósofo. Né? Então você vê que esses franciscanos espirituais, eles realmente são figuras que estão num outro paradigma intelectual que não é aquele paradigma da igreja absolutamente contrário à magia. Né? Eles estão mais abertos a esses saberes mais variados, que são saberes pré-científicos, a gente já falou sobre isso, né? Enfim, já estão preparando aqui aquilo que depois vai ser a filosofia renascentista. Você vê que eles são figuras preparatórias disso. Esse franciscanismo espiritual tem algumas figuras que já estão namorando, para usar uma palavra do Caetano, né? Já estão namorando esses saberes ocultos. Né? Interessante. Bem, e esse cara, o Arnaldo Villanova, ele se tornou diplomata e chanceler dos Irmãos da Rainha. Tá? Bem, e nesse conjunto de fatores, aconteceu o seguinte. A rainha, essa confraria, promoveu uma série de cultos e festividades nessa localização, né? Mas dessa colonização foi se expandindo esse ideário, tá? O que se transformou em devoção popular. Tá? Então isso
A princípio, a gente pode parecer que isso daí veio de cima. Não é bem o caso, porque a rainha ela gostava desses franciscanos, mas esses franciscanos eles vinham de baixo, né? Ou a boa parte deles vinha de baixo. Então era uma espécie assim de uma figura um pouco diferente da aristocracia, apoia um movimento que é um movimento que vem de baixo. Tá? E isso vai se transformar em devoção popular, isso vai se impregnar no povo português. Tá? E o apogeu dessa crença no Espírito Santo, né, se deu no século XIV, do século XIV ao século XVI, quer dizer, justamente o auge da expansão marítima portuguesa. Certo? Até esse ponto, pelo menos, é o ponto que o Agostinho vai aproveitar da história, tudo isso de fato aconteceu. Certo? Agora nós vamos passar para a interpretação que o Agostinho da Silva faz dessa história. Tá? O que o Agostinho diz? Ele diz que o povo ele adotou esse culto. Né? Quer dizer, ele tem assim pruridos em falar do Joaquim de Fiore nos textos dele. Tá? Tem vários textos que ele fala sobre esse assunto, mas o texto principal ele se chama Algumas Considerações sobre o Culto Popular do Espírito Santo, um texto de 67. Ele já pensava isso antes, ele estava pensando isso ao longo dos anos 60. Né? Nos anos 50 ele também já pensava elementos disso, mas isso fica mais claro nos anos 60, na obra dele dos anos 60. Esse texto, na verdade, ele já é uma espécie assim, de síntese de uma coisa que ele já estava elaborando desde os anos 50. Né? Quer dizer, o período em que ele foi tão ativo, né? Final dos anos 50, início dos anos 60, o período que ele foi tão ativo no Brasil, né? como uma espécie de um fundador institucional, né? E um promotor de encontros, fundador do Centro de Estudos Afro-Orientais, Centro de Estudos Portugueses, etc, etc. Né? E o Roberto Pinho como um discípulo apaixonado e dedicado, né, dessas ideias. Bem, o Agostinho ele diz o seguinte, que o povo ele demonstra esse pendor, né, já num anseio de fusão com a natureza. Né? Ele já mostra uma espécie de anseio de fusão com a natureza, com os textos poéticos da época. Né? Ele abraça a ordem de Cristo e busca uma espécie de comunhão com o mundo. Quer dizer, ele quer experimentar essa atmosfera do culto ao Espírito Santo dessa maneira. Então, o Agostinho ele propõe uma grande oposição, né, entre aquilo que ele chama da vida em plenitude do povo, né, que se dá independente daquilo que os intelectuais, o que a classe dominante, o que a igreja quer fazer com o povo, e a razão que domina a igreja, que domina a teologia e etc. e tal. Né? Então ele faz uma oposição entre as duas coisas e diz que as festas em torno do Espírito Santo elas têm um teor popular próprio, né? Em que se casa com esses anseios populares. Tá? E ele fala que a única lei desse culto do Espírito Santo é a infinita liberdade de ser e de criar. Né? Quer dizer, qualquer tipo de opressão que se dê, né, feita de cima para baixo,
é visto pelo povo como uma diminuição de Deus. Porque Deus não quer que ocorra nenhum tipo de opressão. Tá? Aí tem essa passagem aqui que eu queria citar. Um Deus que escapa ao definir-se e que, por se escapar, se afirma. E aí ele vai começar a falar sobre que tipo de Deus é esse que ele está pensando. É interessante porque o Agostinho, antes dele vir para o Brasil, nos anos 40, ele entrou em polêmica com católicos conservadores portugueses, que estavam por trás do próprio regime salazarista. Né? Porque achavam que ele estava polemizando contra a igreja e tal, e aí ele teve que se explicar, e ele tem trechos nessa época em que ele ele tem artigos em que ele mostra a visão dele do cristianismo. Tá? E ele já nessa época ele já fala explicitamente como que a igreja, o poder eclesiástico traiu a visão de Cristo. Né? Ele tem uma espécie de uma... Ele propõe uma espécie de uma teologia do cristianismo primitivo, de uma espécie de um retorno do cristianismo primitivo, né? Que certamente se dá a partir da vinda do Espírito Santo pelos apóstolos. Né? Então, ele já vai pensando mais ou menos nesse sentido. Mas nesse momento aí do texto, você vê que ele... essa defesa de uma espécie de um irracionalismo, que ele mesmo diz que ele está racionalizando, ele tem um movimento de racionalização desse irracionalismo popular, dessa visão popular indefinida, né? Faz com que esse próprio Deus seja indefinido. Tá? Então, esse Deus escapa a definir-se. Mas é nessa fuga da definição que ele se afirma. Né? Bem, certamente que isso lembra, né, o movimento que o próprio Caetano faz na letra É Proibido Proibir. Né? Essa letra ela pega já esse nó dialético do slogan de maio de 68, é proibido proibir, né? Nega a negação, né? Proibição é uma negação. Então, proíbe a proibição, nega a negação. E ele diz na letra, eu digo sim, eu digo não ao não. Né? E isso evidentemente, né, isso nos lembra, inevitavelmente, nós devemos nos lembrar do que a gente viu de teologia negativa. Né? Como William James diz, em relação à mística, né? A mística especulativa, a teologia negativa, ela nega para afirmar algo maior, né? Para ter uma afirmação superior. Né? Esse é o movimento próprio da teologia negativa. Né? Bem, então nós estamos diante de uma teologia negativa. E quando o Caetano, ele no meio do discurso dele, ele fala Deus está solto, né? A palavra solto remete diretamente à liberdade. Né? Deus é livre. Né? Eckhart cansa de dizer isso. Né? Deus é livre. Né? E o que o homem deve fazer, o homem nobre eckartiano deve fazer, é se libertar dos seus próprios aprisionamentos, da sua vontade mesquinha, abandonar a sua vontade, desprender-se de tudo. E quando você se desprender de tudo, aí você vai entrar em contato com a própria liberdade divina e você vai se tornar livre. Bem, Deus está solto. Se Deus certamente está, Deus é solto, Deus está solto, naquele momento
né? Aquele momento hiperconflitivo que ele tem com o público, tanto tem com o público do festival, né? Ele quer justamente se liberar dos aprisionamentos mentais daquela juventude de esquerda. Né? É isso que ele busca. E aí aparece a figura de um americano, né, amigo deles lá, enfim, da turma deles lá, e que meio que, meio que enfim, faz uma performance meio histérica, com grunhidos e gritos e tal, que é uma espécie da vinda do Deus, né? É, meio que incorpora isso, né? Bem, voltando ao Agostinho, né? Eu fiz uma correlação aqui com o Caetano, mas vamos voltar. Mas isso tudo é para mostrar a ponte, a clara correlação que existe aquilo que a gente viu da teologia negativa, né? Questão do fundo da alma, né? De você se libertar dos seus próprios aprisionamentos para você chegar à liberdade divina. E tudo isso que o Agostinho faz com essa mística social. Dentro dessa mística social, ele entra numa espécie de uma teologia negativa também, né? Como uma espécie de libertação que o povo produz essa espécie de teologia negativa social. Tá? E aí ele vai dizendo, a variedade é o sinal de Deus. Então ele propõe uma espécie de um ecumenismo, né? Ele ao mesmo tempo que ele se você vê o Agostinho de uma maneira distanciada, né? Ele é uma figura que causa muita suspeita, né? Porque ele faz uma defesa assim tão ferrenha de uma certa tradição portuguesa que Portugal mesmo nega, mas que na verdade está na essência do povo português. Então ele tem uma visão mais ou menos essencialista mesmo, meio amalucada, né? Agostinho é amalucada, mas ao mesmo tempo extremamente argumentada. Né? Ele é uma figura que tem um pensamento dialético, né? E ele tipicamente português, assim, com uma retórica bem de um homem português, bem de um intelectual português, né? Então ele tem um certo nacionalismo, né? Uma espécie de uma filosofia nacionalista que quer valorizar Portugal e quer valorizar o Brasil. A gente vai ver isso, vai chegar a isso. Mas ao mesmo tempo em que ele tem isso propondo uma espécie de grande unificação de tudo. Né? E esse impulso unificador ele é típico de um certo esoterismo também. Né? O Agostinho a gente não pode dizer que ele é um esotérico, a gente não pode dizer isso, ele não é. Não está ligado às figuras que normalmente a gente vê como esoterismo. Ele não reivindica, entendeu, um saber astrológico, ele não reivindica a teoria das correspondências, você não vê muito isso nele, não é exatamente a praia dele isso. Mas a unificação, uma busca de uma síntese, né, vinda numa terceira idade, que vem de uma... que quem vai produzir ela vai ser o povo português, e o povo português que se refugiou no Brasil e tal. Isso tudo, essa síntese que eu proponho, essa unificação, ela é uma unificação simpática a todas as culturas mundiais. Né? Por isso que ele quer realizar essa ligação que já existia desde o início, mas ele quer reatualizar essa ligação do Brasil com a África e com o Oriente. Né? Quer dizer, a variedade é o sinal de Deus, significa assim, todas as religiões são boas. Entendeu? E nós precisamos ter uma visão aberta disso, né? E ecumênica. Né? Quanto mais diálogo e quanto mais fortalecimento mútuo, né, dessas variedades, melhor. Tá?
Quer dizer, isso é um ideal um pouco, é um ideal místico, esotérico também, né? Esse ideal de síntese. Síntese, inclusive, da relação entre ciência e religião, né? Relação entre ciência e saber oculto, esse tipo de coisa. Né? A gente já tinha visto, num outro momento, a gente já tinha visto que isso tinha aparecido também no pensamento do Novalis, do pensamento do Goethe, né, e do pensamento do Chateaubriand. Enfim, isso é uma espécie de visão assim de síntese que foi buscada no século XIX. Né, e que depois vai desembocar na teosofia, nos esoterismos do final do século XIX. Né. Bem, então, o que ele propõe? Ele propõe aqui um paraíso reconquistado que é feito de jogo e fantasia e sonho. Eu coloquei esse título aqui, mas agora eu vou colocar na minha cara, porque vocês já leram aqui fantasia, então não precisa mais. Agostinho diz o seguinte: no século XV se estabelece em Portugal o culto popular do Espírito Santo. Aquilo que já estava se fazendo, né, desde o final do século XIII, início do século XIV, com a Rainha Isabel, com esses franciscanos espirituais que vão se refugiar em Portugal. Isso se estabelece em Portugal no século XV. Tá? E aí ele diz assim, que a ideia de liberdade desse culto popular é não estar preso e não ter fome. Ele se baseia nessas ideias dentro do próprio culto, tá? A maneira como o próprio culto se realiza. Porque essa festa do Espírito Santo, ela é feita meio que produzindo uma espécie de um teatro popular, é bem essas coisas dessas festas, assim como é o carnaval, né? Que encena a libertação dos presos, pede dinheiro, donativos de todo mundo que está passando para alimentar os pobres. Né? E o ponto mais impressionante desse culto popular, que já acontece em Portugal, né, é que o povo ele coroa uma criança. Tá? Por quê? Porque junta esse culto do Espírito Santo, ainda é engraçado, porque ainda não tem, no século XV ainda não tinha a ideia do sebastianismo. Né? Mas logo depois que o Dom Sebastião morre, e aí começa a aparecer essa dimensão sebastianista dentro do povo, né? Essa ideia de coroar o imperador, que o imperador é a criança, né? Pega uma criança, encena um coroamento da criança, a criança vira nessa cena teatral popular o imperador. Isso é uma espécie de vinda, né, ressurreição do Dom Sebastião no meio do povo. Né? Primeiro, o Dom Sebastião ele vai reaparecer no meio do povo, é o que o povo demonstra, né, nesses cultos. E segundo, que ele vai aparecer na forma de uma criança. Então, o imperador vai se tornar uma criança. Né? Bem, o Agostinho, a partir desse elemento, né, da festa, que o povo apresenta para a gente, ele interpreta isso como o fato de que o povo ele quer uma nova idade que não seja dominada pelo trabalho, mas sim pelo jogo. Né? Ele nas entrevistas, tem uma entrevista que você encontra no YouTube, que ele fez no final da vida, quando ele aparecia muito na mídia, né, nos anos 80 e 90, especialmente nos anos 90, ele aparecia muito na mídia, o Agostinho. E dava várias entrevistas para a televisão. E ele tem um momento lá de uma entrevista dele que ele fala que uma das coisas mais importantes de se fazer é
vadiar, né? Ele faz assim um grande elogio do ócio criativo. Então, ele é contra o trabalho, porque o trabalho é uma maneira dessa mentalidade racionalista nórdica, protestante especialmente, de dominar o resto do mundo e a classe dominante dominar os pobres, né? Então ele coloca dessa maneira. É interessante você pensar como que o Agostinho ele apresenta uma visão de fato alternativa ao marxismo. Porque o marxismo ele quer ser uma ciência. Né? O marxismo é uma ciência, é a ciência do proletariado. Né? É uma filosofia materialista em prol do proletariado. E ela nega, né, o marxismo, o Marx em especial, e o marxismo, boa parte do marxismo, não todo o marxismo, mas boa parte do marxismo, ela, ela tem todas as rejeições possíveis a esse tipo de visão encantada do mundo. O marxismo ele busca uma espécie de um desencantamento do mundo. Ele tem um componente escatológico, sabemos disso, né? Isso foi apontado por vários historiadores da religião, por vários pensadores assim, cientistas da religião. Eliade, por exemplo, apontou isso, né? Que esse componente escatológico ele tem um componente religioso aí, ele tem um componente, enfim, curioso aí, mas é muito secularizado, né? E no caso do Agostinho, ele está fomentando uma visão diferente de uma possível esquerda, né? Uma espécie de encantamento da esquerda, né? Dentro de uma matriz portuguesa que veio ao Brasil. A gente ainda vai falar desse vir ao Brasil. Mas vamos ler essa frase aqui. Não é o trabalho que valerá mais no mundo, mas sim o jogo. Não é o cálculo que levará ao palmo. Ele está falando da terceira idade. Quando chegar à terceira idade, segundo a interpretação que ele faz da maneira como a festa do Espírito Santo ocorre no povo português. Né? Não é o cálculo que levará à palma, mas sim a fantasia. Não é a chamada realidade que manietará o sonho, mas sim o sonho que subjugará o real. Bem, quando ele fala isso, é claro que assim todas as ressonâncias possíveis recaem sobre o surrealismo. Você vê como que é claro que ele, enquanto a figura sisuda da sua tradição portuguesa, ele não vai querer se associar ao surrealismo diretamente, mas o que ele está falando está diretamente ligado a esse clima pós-surrealista da contracultura, né? E vai descambar para maio de 68. Então, ele está em harmonia com isso, ele tá assim numa afinidade direta com isso. E o Caetano percebeu, Caetano sacou, Caetano e Roberto Pinho, os dois sacaram isso. Né? Bem, e aí ele fala que a criança que deve ser o modelo do adulto, e não o adulto que deve negar a criança que tem em si. Então ele tem esse tipo de discurso. E aí tem essa frase aqui: um paraíso que mais reconquistássemos talvez pelo abandono do que pela vontade. Você vê, olha só o abandono da vontade aqui, né? Que a gente viu na Porrete, que a gente viu no Eckhart, né? Retoma aqui de uma maneira curiosa, né? O paraíso que mais. E aí você está vendo, a imanentização do paraíso ocorre aqui também. Um paraíso que mais reconquistássemos, talvez pelo abandono do que pela vontade, pela paixão do que pela ação, pelo nos deixarmos ser o que somos do que pelo nos antepormos modelos que sigamos. Né? Então, deixarmos ser o que somos é interessante, porque é uma espécie de ec homo, né? Mas não dentro do pensamento nietzschiano, não é bem nietzschiano isso aqui. Né? É um ec homo português, é um ec homo, né, diferente aqui, né, que está ligado ao ócio, que está ligado a essa vontade de servir a Deus, entendeu? Assim, então,
é um equiomo místico que ele está propondo aqui, né? Genuinamente místico, né? Inclusive, eu costumo dizer que eu não gosto de chamar os poetas de místicos, né? Os poetas modernos de místicos. Então eu não acho que não vale a pena a gente dizer que um Rimbaud é místico porque ele escreveu a Carta do Vidente, que um Baudelaire é místico porque ele escreveu Correspondência. Eu não gosto de falar isso. Mas no caso do Agostinho é difícil você dizer que ele não é místico. Entendeu? O Agostinho ele tem um pensamento místico. Ele é um pensador do século XX, né? Ele é uma figura assim, entendeu? Que tem um pensamento, eu acho, pelo menos, que ele tem um pensamento. Ele pode negar a palavra dialética, uma palavra dialética vem do pensamento nórdico e etc e tal, como ele diz, mas ele tem um pensamento elaborado assim, ele produz, né? Uma dialética peculiar, né? E ele é místico. E, é claro, aí a gente tem que dizer, porque ele defende uma espécie de uma irracionalidade do povo, mas ele defende produzindo uma espécie de uma racionalidade, né? O que significa, e uma coisa que ele talvez não concorde, mas os místicos os místicos eram pensadores de alto nível e pensavam com a razão, para além da razão, mas eles pensavam com a razão também, né? Isso está claro. A gente já falou sobre isso em outros vídeos, eu já falei sobre esse assunto. Continuando. E aí, o Agostinho vai dizer, né, que o que interessa para o povo é um perpétuo imaginar, né? O povo é poeta. Ele fala esse tipo de coisa, né? Mas ele diz o seguinte, que depois do primeiro período da descoberta, né, das navegações portuguesas e tal, que foi o período criativo português, né, que foi uma espécie de fruto científico dessa atmosfera do Espírito Santo que o Portugal vivia, né? Meio que semeada pelo Dom Diniz e pela Rainha Isabel, e que vai levar as conquistas marítimas, e que vai levar a descoberta do Brasil, e etc. e tal. Aí aparece o comércio, aí aparecem as relações de poder, e aí aparece a necessidade de Portugal de se relacionar com Inglaterra e tal, e vai ocorrer a dominação do norte em relação a portugueses. E os portugueses eles meio que caíram nessa, não deviam ter caído nessa, mas caíram nessa. Caíram num pensamento maquiavélico que influenciou a política de Portugal. Ele fala nesses termos mesmo, assim, uma influência de Maquiavel, diretamente de Maquiavel e tal. E ele diz o seguinte, da mesma maneira como os rebeldes italianos eles se refugiaram em Espanha, depois se refugiaram em Portugal, e viveram muito bem em Portugal, instauraram o culto do Espírito Santo, e o povo abraçou apaixonadamente o culto do Espírito Santo. Depois disso, quando Portugal começa a ser dominada por esse poder opressor, né? O refúgio dos rebeldes e do povo passa a ser primeiro as ilhas, em especial os Açores, né? O culto do Espírito Santo até hoje existe lá, é uma marca assim dos Açores. E depois o Brasil. Ele fala isso, depois, sobretudo o Brasil. Né? Primeiro as ilhas, mas sobretudo o Brasil, ele diz. Tá? E aí ele tem uma espécie assim de diálogo com quem propõe uma questão a ele, né? Mas vem cá, mas Portugal justamente não foi o Portugal que colonizou o Brasil? Então que história é essa de Portugal, as pessoas de Portugal irem para o Brasil? Ele fala, não, quem colonizou o Brasil foi essa mentalidade colonizadora, entendeu? Opressora, do pensamento racionalista, maquiavélico e etc. Entendeu? Mas esses rebeldes, eles estavam ligados ao poder, mas depois eles voltaram a ser rebeldes, voltaram para baixo.
E aí eles se refugiaram no Brasil. Por quê? No Brasil, a extensão de terra era muito grande e, num primeiro momento, não tinha como controlar esse pessoal. Então, esse pessoal se disseminou pelo Brasil e estamos falando, né, dos joaquimitas, dos pós-joaquimitas. Né? E eles difundiram o culto do Espírito Santo pelo Brasil. E aí ele dá exemplos. Né? Tem primeiro o culto dos santos apareceu em Goiás e Amazonas, depois ele veio para Salvador, depois ele veio para Santa Catarina e Pirenópolis. Né? E você, de fato, ele fala isso com conhecimento de causa, ele não está inventando. Né? Isso, de fato, a festa do Espírito Santo ocorre em todos esses lugares, muito especialmente em Pirenópolis, que parece que um orgulho, a tradição local, assim, ainda mais orgulhosa do que os outros lugares. Mas todos esses lugares, eles têm esse culto. Né? E juntam a festa do Espírito Santo com as ideias de Quinto Império de D. Sebastião. Tá? Eu coloquei aqui o tempo que o D. Sebastião viveu, né, que foi no século XVI. E aí o sebastianismo apareceu depois disso, né? Apareceu do século XVII em diante. Né? E aí ele fala que o sebastianismo ele foi especialmente intenso no Maranhão e que depois ele chegou a revoltas como as revoltas de Canudo, o sebastianismo, o Espírito Santo e etc. e tal. Chegou em Canudos e depois no Contestado. Né? Ele não fala no Contestado, aí quem está falando aqui é um especialista, que é o Rossato, um especialista em Joaquim de Fiore e no Joaquim mesmo no Brasil, um professor do Sul. Bem, vamos concluir essas citações aqui. O que terá importância será um movimento que leve do interior ao exterior. Quer dizer, ele está pensando aqui o movimento espiritual interior para o exterior. Você vê que ele tem uma preocupação, Agostinho tem uma preocupação em pensar a interioridade mística. Ele tem uma preocupação disso. Só que ele é muito consciente de que ele está dentro de uma tradição, de uma mística social, né? Uma mística, como eu falei, é uma mística apocalíptica, coletiva, social, em que o interior deve conduzir ao exterior. Então ele não fica numa mística solitária, ele quer que esse interior ele se difunda para o exterior. E que, pela posse do indefinível, pela fusão do mais íntimo de nosso ser com o mais íntimo do ser, né? Ou antes diria, do sendo universal, né? Ele bota um gerúndio aqui, né? Maneja o fenômeno, não no sentido da classificação ou da utilidade, que é a maneira como o nórdico vê, mas no sentido da elaboração criadora. Né? Bem, eu queria deixar claro que você vê, posse do indefinível, isso está bem dentro daquilo que a gente falou do fundo da alma. Né? O que é o fundo da alma? Ele se caracteriza como um elemento de indeterminação divina. Né? Só que o homem livre é aquele que consegue captar esse elemento do indefinível. Ele chama aqui de posse do indefinível. Né? Eu me lembro de Eckhart. Eckhart diz que quando o homem nobre ele se humilha em direção a Deus e que ele serve absolutamente Deus, ele obriga Deus a dar a ele a graça. Então, esse o extremo da humilhação e do serviço que o homem nobre vai fazer a Deus faz com que Deus seja obrigado, né, a doar, né, a sua natureza ao homem nobre.
Então é uma espécie de dialética do serviço, da obediência, né? Que vira uma espécie de posse. Né? Você vê que aqui tem essa ideia de posse do indefinível. Né? E aí tem esse motivo que é claramente o motivo do fundo da alma, né? Do tropo místico do fundo da alma. A fusão do mais íntimo de nosso ser, quer dizer, o fundo da alma. O que é o mais íntimo do nosso ser? O fundo da alma. Né? A fusão no mais íntimo do nosso ser com o mais íntimo do ser, Deus. Né? Quer dizer, quando o homem nobre ele mergulha no fundo da alma, ele descobre a centelha divina. E aí junta o fundo da alma, a revelação da alma com ela mesma, com Deus. Né? Isso é típico do fundo da alma. Né? Isso está lá em Porret, está lá em Eckhart, né? Está lá em Hadewijde de Antuérpia, está lá nas Beguinas, está na mística especulativa, está em Tauler, entendeu? Assim, e ele está usando esse tropo místico claramente, né, a seu favor aqui, mas agora não é mais a mística solitária, agora é nessa passagem do interior para o exterior, né? Ou antes diria, do sendo universal, quer dizer, ele tem uma espécie aqui de devir, aparece um devir divino aí, né? E esse devir divino ocorre na forma de uma espécie de uma ação criadora, né? Uma espécie de ação artística, né? que qualquer pessoa do povo pode fazer. Ele pensa, qualquer pessoa do povo é um poeta. Né? Ele faz uma espécie de generalização da poesia dentro do povo. Né? Ele não deixa de ter razão, evidentemente, porque a festa do Espírito Santo é, como eu disse, uma espécie de um teatro popular, enfim. Então, né, certamente que ele tem motivo para colocar isso dessa maneira. E aí ele vai dizer que foi bom que não tivesse, que os portugueses, né, que não tivéssemos filosofia organizada em sistema, porque isso facilitou essa espécie dessa prática poética popular. Né? Tudo concorre para que um dia, quando se estabeleça realmente na Terra o reino do Espírito Santo, com uma economia que não seja uma simples luta contra a miséria, mas um alicerce de liberdade, com uma política que não seja a da manutenção do temor, mas a das condições de liberdade. Então, você vê, enfim, que é bem essa noção assim da liberdade a partir da libertação do povo de sua miséria. Então é uma liberdade que não é bem de esquerda. Então, o Caetano tem razão. Tá? Que os povos de cultura portuguesa satisfaçam a sua sede secular de plenitude. Então, ele vê no povo, não só no português, todos os povos de língua portuguesa, ele está se referindo ao Brasil especialmente, ele também está se referindo a Angola, ele está se referindo a todos os povos de língua portuguesa, satisfaçam a sua sede secular de plenitude. Quer dizer, existe uma espécie de uma sede mística nos povos, segundo Agostinho. Né? Esse motivo da sede, ele é um motivo místico também. Né? Você encontra ele também em vários místicos, você encontra em Eckhart, você encontra em vários esse motivo da sede do divino. Né? Inclusive em Rimbaud também você encontra essa sede aí, né? Aquele Espírito Santo que é a fusão perfeita do todo e do seu nada. Aí tem esses paradoxos também, esse uso dos paradoxos, a fusão perfeita do todo e do seu nada, o nada que está dentro do todo. Né? Quer dizer, o Espírito Santo é isso. Bem, e aí eu queria mostrar para vocês uma citação que foi publicada depois da morte do Glauber Rocha, né, no Jornal do Brasil, em 87,
e que mostra aquilo que o Caetano diz, porque o Caetano, em um determinado momento do livro, ele diz que o sebastianismo e a festa do Espírito Santo, eles estão por trás do cinema do Glauber Rocha e que, no final das contas, está por trás do tropicalismo. Né? E ele fala que o próprio Glauber falou isso para ele, né, para o Caetano. Bem, e aí tem essa declaração, uma entrevista que foi feita, só que foi publicada depois, bem depois da morte dele, Glauber, que o Glauber fala o seguinte: sou um sebastianista. Nós dizemos no Nordeste do Brasil que Dom Sebastião desapareceu em Alcácer Quibir para renascer no sertão. Aí você vê que já tem uma dimensão do sertão, aí já tem uma coisa meio rosiana aqui. O Glauber era um apaixonado pela literatura do Guimarães Rosa, né? Então, Sebastião desapareceu para renascer no sertão. E meu filme, o nome do profeta visionário, o Beato, é Sebastião. Então você vê que sou um sebastianista. Glauber Rocha simplesmente afirma com todas as letras, sou um sebastianista. Você vê que em Verdade Tropical, o Caetano ele é e não é, né? O Caetano ele tá assim num entremeio, como eu falei. Ele tá num entrelugar. Ele faz uma, né? Ele não é tão maluco assim, Caetano. Mas Glauber não. Glauber já assume aqui, né? Tem uma entrevista mais recente do Caetano que o Caetano fala que é sebastianista também. No final das contas, assume em outro momento. É claro que sempre com essa dialética de um intelectual que é ateu e que ao mesmo tempo tem uma relação com isso, né? No caso do Caetano. Né? O Glauber, ele talvez ele seja um pouco mais assumido mesmo. Né? Sebastião é um nome forte no Brasil. Deixou de ser um nome aristocrático para se tornar popular. É como se o rei tivesse desaparecido dentro das tripas do povo para renascer vomitado pela coletividade terceiro-mundista e tropicalista. Ou seja, Glauber Rocha assume mesmo assim a filosofia do Agostinho da Silva. É inevitável dizer isso. E a última coisa que eu queria dizer aqui é que o Guimarães Rosa ele tem um conto inacabado que não foi publicado. Tá? E que não tem muito uma datação do conto. É difícil encontrar a datação do conto. Isso está nos cadernos de literatura brasileira, publicado pelo Instituto Moreira Salles, tá? Que foi organizado pela Valnice, a Valnice de Nogueira Galvão, e uma outra organizadora também. E lá você encontra o manuscrito desse conto. O conto se chama O Imperador, né? E as próprias organizadoras, elas apontam que o conto ele está relacionado com a festa do Espírito Santo brasileira. Por quê? Você vai ler o conto é curto, né? Ele basicamente ele conta as impressões de um menino, uma criança, né? Assim como tem naquele conto que eu acho que se chama A Menina do Lado de Lá, não é isso? Agora não me lembro exatamente. Tem alguns contos aí do Rosa que o protagonista às vezes narrador, às vezes não, mas às vezes narrador. No caso desse aí não é o narrador, não é a criança que é a narradora. Que tem assim um protagonista infantil, né? E que meio que daquela maneira como o Rosa explora a linguagem, ele explora um pensamento infantil. Né? O Rosa ele é um apaixonado pelo pensamento infantil. E ele conta a história de um menino que vai brincando e não sei o quê, e aí a mãe e as mulheres aparecem dizendo que ele vai ser o imperador. E aí, num primeiro momento, ele se assusta com isso, né? Mas elas tentam explicar que não é para se assustar, é uma coisa boa e tal. E aí, no finalzinho do conto, ele pensa: vou ser o imperador. Eu sou o imperador. Né? Então, assim, o Rosa, ele claramente ele se refere
né, ele alicerça assim, esse conto dentro da festa do Espírito Santo. Né? Ele também está interessado nessa mesma coisa. A Suzy Sperber, que é uma especialista na obra de Guimarães Rosa e uma das primeiras grandes críticas da obra dele, ela fala que existe uma espécie de messianismo na obra do Rosa. Né? E ela diz que está associado ao messianismo judaico, né? As leituras dele em relação ao messianismo judaico. Ela fez uma pesquisa na biblioteca do Rosa a respeito dessas leituras. E ela aponta que também tem um certo sebastianismo. Né? Eu acho que isso ainda está para ser mais estudado. Né? Bem, nesse vídeo eu me demorei um pouco mais, mas era para concluir. Vocês percebem, então, que essa mística social tipicamente portuguesa e brasileira, que foi tão bem pensada e defendida apaixonadamente por um pensador português, esse pensador português que morou durante muito tempo no Brasil, né, refugiado de uma ditadura, né? Então, assim, a própria biografia dele combina com a maneira como ele interpreta a história. Né? Esse pensador português, ele foi uma figura importante dentro da Universidade Brasileira, da fundação de diversas universidades brasileiras. Na Universidade de Brasília, ele fez parte de um momento importantíssimo. Né? E, ao mesmo tempo, essa figura influenciou assim, dois dos maiores artistas do Brasil, né? Dessa época, dos anos 50, 60, antropólogos, como é o caso do Roberto Pinho. Roberto Pinho, depois, ele se tornou uma espécie de gestor cultural. Né? Então ele tem assim um trabalho que ele fez nos anos 80 na prefeitura, se eu não me engano, na prefeitura de Salvador. Agora não me lembro exatamente que lugar, enfim. E depois, inclusive, ele fez parte do início do ministério do Gil, né? Na presidência do Lula, Ministério da Cultura do Gil. Mas saiu, entrou no início e depois saiu. Né? Você vê que ele influenciou Glauber Rocha, Gil, Caetano, né? Gil também. Gil no documentário ele fala a todo momento, inclusive associa o ministério dele às ideias do Agostinho. Assim, né? Se vocês forem ver o documentário, você vê que o Gil fala diretamente disso. E a gente vê que o Guimarães Rosa era uma figura também que estava ligada a essa festa do Espírito Santo, gostava dessa festa do Espírito Santo, colocou isso num conto que, infelizmente, não está dentro dessa obra mais famosa, né? Mas está presente que existe um certo messianismo no Rosa. A gente pode discutir até que ponto ele é importante ou não, né? Mas isso está dentro da obra do Rosa. Né? E toda a relação que o Rosa tem com a mística, que a gente sabe que tem. Né? Então é isso. Muito obrigado. Obrigado pela atenção, por terem escutado até aqui. Agradeço muitíssimo. Abraço a todos.